pode pregar 2 horas aqui que tem espaço. Tá amarrado, pastor. Tem igreja que fala tá amarrado, né? Hoje nós vamos ler. Quem inventou essa história tá amarrado, provavelmente foi a Igreja Universal mesmo. E está na Bíblia esse termo amarrado, e nós vamos ler hoje, está em Mateus 12. Mas não necessariamente da maneira que é usado, tá? Tá gravando, mas eu não vou pôr isso na internet. Essa questão de amarrado, gente, a pessoa fala para você, você vai reprovar lá na escola, na sua prova. Tá amarrado. Tá nada. Não tem nada amarrado. Fala assim, eu vou lá fazer uma prova agora, em nome de Jesus eu vou passar. É certo isso? Não é, gente. Não é correto você falar isso. Porque se você está com Deus, você não precisa expor assim. E você não. Quem é você para determinar o que vai acontecer embaixo do céu ou em cima do céu? Como é que você vai fazer uma prova? Você vai com humildade, sabe? Alguém, vou lá fazer a prova. Você não precisa mostrar a tua religiosidade pro povo, vai quietinho. Aí dentro de você fala assim, Senhor, me ajuda a fazer essa prova, por favor, Senhor, me ajuda. Eu estudei, ou estudei pouco ou muito, me ajuda, Senhor. Essa maneira que você deve se achegar a Deus. Não é com orgulho, com pensamento positivo, impondo a Deus como se você fosse o Senhor e Ele fosse o teu servo. Falar com Deus, gente, é muito simples, mas tem que ser com respeito, com humildade, sempre. Então se tornou muito comum mesmo as pessoas falarem isso, né? Aí quando alguém fala alguma coisa de ruim para você também, você morre de medo, né? Hoje eu sou pobre porque o meu pai falou que eu morreria pobre. Ele lançou essa palavra e pegou essa praga. Teu pai tem mais poder que Jesus, então. Teu pai está comandando o céu e a terra agora. A Bíblia diz que Deus escreveu os planos da sua vida antes do teu ventre, antes do ventre materno da tua mãe. Então, se Deus escreveu a tua história antes do ventre materno, Deus sabia que haveria o Covid. Então, quem veio a falecer no Covid, não é porque ele é forte ou fraco, ele é bom, ele é mau, ele é crente, ele é descrente. Deus escreveu a história dele. E detalhe, se ele morreu é porque a genética dele, entre aspas, era mais fraca ou era vulnerável àquele vírus. Quem escreveu isso? Já sei, pastor, foi a genética da minha mãe e do meu pai que fez a minha, eu vim da genética dos dois e por isso a minha é forte ou fraca para o Covid. Isso é verdade, cientificamente é verdade. Mas quem desenhou isso tudo foi Deus. Então você não depende da genética dos seus pais, você depende do que Deus colocou para você antes de você estar no ventre materno. Então, se alguém faleceu no Covid, não é porque ele prestava ou não prestava, é porque assim Deus determinou, tá bom? É muito comum em épocas de tragédia agora falar assim, lá no sul está dando isso porque o povo é idólatra, porque o povo é aquilo. Calma, gente, nem sempre as coisas são assim. A gente tem mania de julgar, de colocar. Você já pensou se Deus fosse nos matar quando a gente era desviado dele? Com raio, com trovão, com enchente, né? Quando você estava desviado, beleza, Deus não castigava o ímpio, né? Agora que você está na igreja, Deus tem que castigar o ímpio. Não faz sentido para mim. Isso não é o evangelho de Cristo. Mas pessoal, eles são ruins. Tá, eu também, eu não fui ruim igual eles, talvez. Quem sabe você foi melhor que eles, beleza. Mas você também estava longe do Senhor. Então essa ideia de que, eles estão assim porque... Gente, vamos parar com isso. Jesus veio falar, eu vim trazer misericórdia e não holocausto, não sacrifício, ou seja, não condenação. Então se Jesus veio trazer o perdão e não a condenação, você segue a Cristo, venha trazer o perdão. Tá tendo desabamento lá naquele lugar que o povo é todo idólatra, perdido. Daí você fala, poxa, vamos orar mais por eles, porque se eles morrerem assim, né, antes de conhecer Jesus, talvez vão ser salvos pela lei do coração que Deus colocou, ainda assim podem ser salvos? Podem, mas não fizeram nada para Jesus na obra. Vamos orar mais por eles. É isso que é ser cristão, porque é muito fácil ficar apontando. Então, acho que a ideia nunca foi, nunca vai ser da Bíblia de estar condenando, né? Sempre... vocês vão ver aqui os fariseus. Quem são os fariseus? A Bíblia chama de uma seita judaica, ou seja, de um grupo de judeus que
tinham um pensamento diferenciado de outros judeus. Nos dias de hoje seria assim, algumas igrejas evangélicas são diferentes das outras. Uma se intitula pentecostal, outra neopentecostal, uma faz campanhas de envelopes e coisas. Nós, por exemplo, não fazemos campanhas dessas coisas. Se tiver que fazer uma... Não existe campanha, existe aqui organização para se orar junto. Você pode chamar isso de campanha, mas não dá de envelope, não envolve valores, não envolve nada disso. É oração, jejum, louvor. Então, vamos chamar assim, de divisões entre as igrejas. Então, o farisaísmo, vamos dizer assim, eram os judeus mais sábios, mais estudiosos da época. Porém, esse grupo de fariseus que batia de frente com Jesus, era um grupo de fariseus muito... Tanto é que eles eram os líderes, de tão estudiosos, eles dominavam a sociedade com a sua teologia. Mas procuravam matar Jesus. Tanto é que uma parte eles criticavam Jesus por Jesus fazer isso, colher milho no sábado, curar no sábado. E aí eles estavam planejando, ali diz que eles planejavam matar Jesus. Então para tudo. Então você vê eles batendo de frente com Jesus e pensando em matar, então eles não valiam nada. Não valiam nada. Eles faziam parte, vamos dizer assim, entre aspas, se fosse hoje da igreja. Então é comum você ver hoje evangélicos, crentes que dizem que são, perseguindo as pessoas. É comum. Por isso que você vê muita divisão. As pessoas nem olham, estão indo para a igreja de domingo com a sua Bíblia, sua roupinha, seu uniforme da igreja, ali às vezes um terno, e ele está indo com a Bíblia, nem olha na sua cara. É comum vocês verem isso. Quer dizer, ao caminho da igreja, ele poderia alcançar alguém, evangelizar alguém, salvar alguém, chegar atrasado no culto porque foi ajudar alguém. Então, o cristão, gente, tem que ser diferenciado. O evangélico tem que ser diferenciado. Mas não é o que acontece. Então, nós vamos hoje aprender um pouco esse trato ali entre Jesus e esses fariseus, que seria a igreja da época, os religiosos, ou falsos religiosos, tá bom? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 1, e vai dizer assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, aqui é Jesus falando: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que lhes não era lícito comer, nem aos seus que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não contenderíeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Dá uma pausa aí. Vamos entender a história. Imagine numa estradinha, Jesus com seus discípulos caminhando, devia estar vindo de uma vila, de um bairro, de um vilarejo, de uma região. Missionários, em missão, pregando. Isso é ser missionário. Hoje, não quero fazer crítica, mas hoje você vê lá, missionário fulano de tal, nunca fez uma missão, só tem um título, e a unção, óleo. Qual que é a missão que você fez? Não, eu só prego aqui nas igrejas. Então não é missionário nada. Gente, missionário é aquele que sai do seu conforto, sai da sua casa, da sua cidade e vai fazer uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho. Passar fome, passar sede, passar frio, passar medo, passar desprezo. Isso é ser missionário. Sempre foi. Hoje, missionários que estão por aí afora passam por isso. Isso é missionário. Mas hoje existe o título. Hoje vai nossa igreja vir pregar o missionário fulano de tal. Nunca fez uma missão. Por isso, se um dia eu ungir alguém a missionário, pode saber que ele está indo em missão para algum lugar. Porque senão não vai, daqui não sai. Daqui não sai unção de missionário, ungir missionário. Esquece. Então aqui você tinha Jesus
seus discípulos como missionários. Comendo o quê? McLanche feliz? Milho verde. Vocês já comeram milho verde assim? Na roça? Vocês já colheram? Já? Já, Fábio? Vocês já? As bem novinhas, né? Daí é aquela do molinha, né? Aquelas que tem uns cabelinhos ainda, né? Que você pega, o sabugo ainda tá macio, né? Isso, eu também já comi. Se for bem pequenininho, eu não sei vocês, mas tem região que eles fazem, tipo, põe na salada o sabugo, ele tá bem pequenininho, ele tá bem verdinho, molinho, eles colocam na salada, não sei se eles cozinham ou não, mas eu já comi quando era criança, esse aí. Bem pequenininho, ele não tem nem os grãos, né, Fábio? Você morde e come aquilo. Mas o verde também, eu já comi milho verde brabo mesmo, né? Já comi já, de você morder ali. Não é bom não? Esses dias quem comeu milho verde foi o Fábio, que por muitos anos foi meu pastor em Londrina. Ele, esses dias numa trilha, numa mata, com fome, pegou e comeu lá milho verde. Eu logo lembrei dessa passagem, né? Então, é legal. Quando você tem algo em casa é legal, mas quando você come porque é o que você tem, não é muito fácil, né? Se eu fosse comer agora ia ser divertido. Agora, um dia caminhando no sol, evangelizando, fazendo a obra da igreja, para Deus e comer milho? Aí sim é missionário raiz, né, que fala, né? Esse é o missionário raiz. Aí a pessoa vem e pergunta assim, chega em você e fala assim, e aí, como é que tá a sua vida? Tá indo na igreja? Tô. Melhorou? Como é que tá? Ninguém nunca me perguntou isso. Ninguém me pergunta. Não sei por quê. Até seria bom que alguém me perguntasse. Aí pergunta pra você, como é que tá a sua vida? Se perguntasse, e aí Jesus, como é que tá a sua vida depois que você começou a fazer o Novo Testamento? Que Jesus fez no braço o Novo Testamento, né? Veio, viveu, fez, ensinou, fez a nova aliança, derramou o próprio sangue. Ele é o cabeça. depois vieram os discípulos, os apóstolos e nós, né? Mas assim, pergunta para Jesus assim, lá naquela época, ei Jesus, como é que tá a sua vida aí depois que você veio servir o Pai? Estou passando frio, passando fome, dormindo no chão duro, sendo cuspido, maltratado, rejeitado e ameaçado de morte. Melhorou? Você acha que melhorou a vida de Jesus depois que ele veio para a terra? Deixou o reino do céu? Acabou com o mordomia, acabou com o reinado dele. Teve que vir sofrer. Aí, Pedro disse que era um pescador. Estava lá pescando, tinha uma profissão razoavelmente boa, ele tinha uma casa perto da praia, saía com seu barco, ele, André, os demais. Depois, coisa complicou. E Paulo, status, tinha dinheiro, estudo, reconhecimento, nome, cidadania romana. Era um cara muito bem, seria hoje um deputado assim. E aí? E aí, Paulo, o que aconteceu com você? Bom, logo nas primeiras horas eu saí fugido. Primeiro que quando começou a mesma coisa, eu já fiquei cego, né? Quando eu fui para Jesus, já fiquei cego. Nos primeiros minutos, ele apareceu, eu vi Jesus, já fiquei cego. Já caí uns escaldos do cavalo, a Bíblia não diz escaldo do cavalo, mas se ele era um homem poderoso, ele andava o quê? De carro não tinha na época, o que tinha? Tinha cavalo. Quem andava a pé era pobre. Então ele andava provavelmente a cavalo. Caiu do cavalo? Provavelmente. E aí, começou. E agora? Aí foi levado para uma casa, lá veio um homem, curou ele, Ananias orou, ele voltou a enxergar, aí ele teve que sair, descobriram, ficaram sabendo nas próximas horas, e ele saiu da cidade fugido, descendo por um cesto, por uma corda, pelo muro da cidade, porque queriam matar ele. De homem de status poderoso, bem recebido, passa a fugir como um rato. E aí, Paulo, como é que está a sua vida com Jesus agora que você começou o ministério? Está parecendo um rato minha vida. Então, é muito incrível hoje vocês verem as pessoas te procurar e perguntar como é que está a sua vida depois que você vai para a igreja. Vocês estão vendo a diferença da igreja de Cristo verdadeira para um clube social que é o que nossas igrejas estão virando? Aí a pessoa te pergunta, então por que você vai para a igreja? Melhorou? O que foi? As pessoas buscam riqueza hoje. Buscam a beleza corporal, saúde, boa alimentação de prazer. Normalmente a alimentação é prazer, nem a saúde, né? Normalmente é comer bem, comer mais, comer coisas gostosas. Então,
É natural crescer na empresa, estudar para ganhar mais. Tudo você busca. Aperfeiçoamento na profissão. Quando você vem para a igreja tem que participar desse aperfeiçoamento, tem que melhorar, você tem que se dar bem. Então é comum cobrar isso. Mas a igreja, gente, é diferente, não é para isso. A igreja é vida ou morte. Está condenado ou está abençoado, está salvo. Então a igreja tem o papel dela. O que é o papel dela? Mudar a humanidade, mudar a minha história, a história do mundo. Para isso que Jesus morreu. Não é para você vir para a igreja e trocar de carro. Esse ano foi incrível. Temos irmãos e irmãs aqui que prosperaram, que compraram casa, carro sempre tem. Cada testemunho que incrível que teve, né, esse final de ano, não sei se a gente faltou o Fábio falar mais também. Tantas coisas que aconteceram, coisas acontecendo. Essa semana também vocês têm coisas para falar depois. Tem testemunhos, tem coisas grandes acontecendo. Mas, gente, é porque isso faz parte da vida, do cristão e do não cristão. Só que o cristão dá glória a Deus. O não cristão não sabe que é Deus agindo na vida dele e não dá glória a Deus. Mas é Deus abençoando a vida do que não é cristão. Quando você estava longe de Cristo, Deus te abençoava. Só que a diferença é que você não agradecia a Ele, porque você não tinha conhecimento. Agora, a pessoa vai para Cristo, se ele começar a servir mesmo, ele vai passar por luta. Ele vai passar por algumas lutas. Vai e vai. E bem poucas, porque se você olhar para a Bíblia, suas lutas são poucas perto da Bíblia. São poucas. Então, essa ideia de que vai para a igreja melhorou, isso é muito comum, mas cuidado, gente, cuidado. Cuidado. Melhorou, aí você fale a verdade. Fale a verdade. Se melhorou, melhorou. Se piorou, fala, não, piorou. Mas e daí? A igreja comanda a sua vida? A igreja determina quem você vai ser lá no teu trabalho? Quem comanda alguma coisa é Deus. Se você vem para a igreja, se sente mais à vontade, cabeça no lugar, você começa a estudar mais, você começa a ser mais educado, você pode sim ganhar cargos e coisas devido a isso. É natural que isso aconteça, mas não fique cobrando, tá? A igreja não é lugar para isso. O primeiro lugar é o Evangelho de Cristo, é a salvação, é a sua alma. Para onde você vai? Para onde você iria se você não estivesse na igreja? Né? Bom, então é isso. Melhorou depois que você veio para a igreja? O que vocês me diriam? A minha vida melhorou? A minha melhorou, mas teve épocas que foi bem difícil. Os primeiros anos, os primeiros 10, 15 anos não foram fáceis. Não foram nada fáceis. Não foi coisa de 1, 2 anos. Vocês sabem, não vou ficar falando de mim, mas eu posso dizer que foram mais de década aí. Difícil. E isso eu dou crédito à igreja? Não. Eu fiz a minha escolha. Servi a Deus. E sirvo com alegria. Passei dificuldades? Para mim faz parte. Ninguém vai para a guerra para se dar bem. A gente vai para a guerra porque tem que guerrear. Então, a sua vida é uma guerra. Você tem que lutar. Os teus filhos, é uma luta os teus filhos. Você tem que lutar com eles. A gente vê muita criança com problema aí que não são da nossa igreja, que a gente vê não dá nem como ajudar. Crianças com idade que usam uma madeira que tem tal idade lá que já deveria estar, se preparando para a aposentadoria, pensando no futuro de estudo e está lá na mamadeira, o outro está na chupeta, o outro está não sei o quê. Gente, você vê uma falta de estruturação nas famílias gigantesca. Coisas básicas. Então, precisamos se estruturar. Precisamos um ajudar o outro. Porque, olha, tua vida com teus filhos é uma guerra, é uma luta. É assim, gente. Se você não cuidar, teu filho vai ter problema pro resto da vida, porque você não educou direito. Eu estou falando de princípios básicos, não estou falando nem de cristianismo. Teu casamento também é luta. Se você não cuidar, vai pro buraco. Teu namoro também. Temos uma jovem que está em outra igreja, que não está mais na nossa igreja, mas está passando por dificuldade hoje, porque teve relacionamento terminado. É uma guerra. É uma luta. Jovens, cuidado. Muitas vezes o jovem, ele arruma alguém,
Aí ele fala assim, agora eu estou livre de vocês. Pai, mãe, estou livre de tudo, da igreja, estou liberto. É comum um jovem pensar assim, quando eu arrumar alguém eu vou embora, eu vou desaparecer, ninguém vai mais nem saber que eu existo. Cuidado, não desapareça não pisa, não rejeita. Quando tiver 18 anos eu mando no meu nariz, ninguém fala mais nada. Como você manda no teu nariz se você vive debaixo da casa dos seus pais, come, bebe, depende deles? Que nariz? Não existe nariz, né? Como assim nariz? Quando você estiver comendo, bebendo, dependendo dos seus pais, e mesmo que você tivesse dinheiro para manter os seus pais, e o dinheiro do aluguel da casa fosse teu e os seus pais dependessem de você, você não deveria mandar no teu nariz, porque você deveria ter respeito e amor pelos seus pais. Eu até hoje eu tenho costumes, educação, de avisar onde eu vou e tudo. Eu não consigo. Se eu estiver na casa da minha mãe, eu for em tal lugar, mãe, eu vou lá em tal lugar. Eu não vejo problema nisso. Né? E os jovens, não. Quero me livrar de vocês. Por que se livrar da família? Família desestruturada, começa do berço. Às vezes vocês têm problemas, quase todo mundo tem, né? É difícil quem não tem, né? A questão não é quem tem, quem não tem. Todos têm. A questão é quem tem um problema maior ou um problema menor, né? Todos nós temos aqui. Uma vez eu estava num culto, eu falei assim, levanta a mão aqui, quem é filho de pais separados. Só tinha um no canto ali que tinha os pais casados, que nunca passou por separação. O resto tudo era filho de pai separado. Quase que no culto inteiro. Então todo mundo tem problema. A questão é o tamanho do problema. Então a igreja, gente, é isso, é se estruturar, estudar o evangelho junto, aprender, saber que todos aqui estão numa guerra, precisando de ajuda, acabou o culto. Vocês têm procurado saber como é que o irmão de vocês estão? Após o culto, a dificuldade? Porque às vezes você vem para a igreja, esses dias eu comentei com uma pessoa de outra cidade, ele estava com um problema, eu falei, eu também estou com um problema, agora eu vou te falar o problema de uma pessoa, acabei de conversar. Aí comentei, daí ele, nossa, é igual no condomínio, né? A gente tem lá uma criança, ela deve ter uns 9 anos, uma coisa assim, tem um câncer na cabeça, estado terminal. E aí? Quer trocar com ela o teu problema? Quantos gostariam de trocar? Eu sei que deve ter gente com um problema pior que esse, que trocaria com essa criança. E tem, gente, e tem. Tem pessoas que têm um problema tão ruim que trocaria com essa criança. Mas, e aí? Será que o nosso problema é tão terrível assim? A criança está lá, não vai ter infância, porque vai morrer. A não ser que Deus faça um milagre. E normalmente, crianças morrem. Procure números, saber. Já vi muita criança morrer de câncer, faz parte. Então, antes de você criticar e reclamar da tua vida, procure saídas, tá? Procure ajudar o teu irmão, a tua irmã, procure saber. Acabou o culto, sai correndo embora para casa, que nem as crianças na hora que bate o sinal no recreio, né? É a lancheira voando na orelha um do outro, assim, sai correndo assim, a hora que chega na porta, afunila assim, ó, e passa, né? Tipo, passa esmagando, igual carne moída, né? Vai virando assim, né? Vem aquele monte, chega na porta, vai e vai sair, né? Sai com pressão até, né? É assim que você faz na igreja? É assim que a gente faz? Não deveria, né? Porque você talvez está deixando de ajudar alguém. Alguém poderia te ajudar também. Você vai embora sem receber ajuda. Porque às vezes eu prego aqui, eu não sei de todas as coisas, não sei o que está acontecendo na tua vida. Às vezes é uma conversa aqui, uma conversa ali. Às vezes a pessoa é uma visita, né? O pastor é bom também, se puder, terminar um pouco antes, porque tem pessoas novas ali, às vezes, não sei. Faça o que Deus colocar no teu coração, mas faça. Porque, gente, nós temos que se ajudar. Nós temos pessoas afastadas da igreja. Temos isso também. Então é muito importante, pessoas morando longe, né? Wilson, família. Como é que será que eles estão lá? Será que eles estão bem? Quantas vezes vocês mandaram uma mensagem para eles? Pastor, nem tem telefone deles, você vê? Tem no grupo? Então não tem desculpa? Ixi. É difícil, né? Do Wilson é difícil o telefone dele. Eu tenho. Donald Trump também tem o telefone do Wilson.
E acho que mais uma pessoa, nem o Samuel tinha, quase ninguém tem telefone do Wilson. Ele é duro achar o telefone dele, mas eu tenho. Então, assim, a gente precisa se apoiar mais um no outro, gente. Sabe, eu sei que é difícil confiar, mas de alguma maneira a gente tem que conversar. As crianças conversam muito com a tia Lina. Abrem, falam tudo que deve e não deve. Mas é importante. Sabe por que é importante? Porque eles crescem sabendo que existe alguém que pode confiar. E se um dia acontecer algo de ruim com eles, eles contam. Coisas que a gente não pode estar falando, mas já aconteceu de a gente fazer alguns eventos, algumas coisas, e numa conversa, crianças que vinham contar coisas que era caso urgente de tratar. Outras crianças por aí que nós passamos evangelizando em vários lugares, em comunidades, eram casos de polícia que a gente descobria. Tá bom? Então, vocês precisam conversar entre vocês. Vocês precisam. Não é assim, nunca pense assim, eu não gosto de igreja, o povo lá não é muito meu estilo. O jeito do pastor se vestir não é meu estilo. O jeito, sabe? Não se apega muito a isso não, gente, sabe? Não se apega muito ao estilo. Eu sei que para os jovens é mais difícil, mas às vezes não tem que ser o teu estilo. Será que Jesus era o teu estilo? Será que os apóstolos eram o teu estilo, se fosse naquela época? Se olhar para Jesus assim, Jesus é meio estranho, come milho na estrada. Poxa, mas ele comeu milho porque tinha milho. Porque quando, após a ressurreição, ele vem ali no mar, ele encontra com Pedro, com ele, o que ele come? Um peixinho, um pãozinho ali na pedra, assadinho, já melhorou, né? Melhor do que milho, né? Então depende do momento. Mas será que ele era teu estilo? Jesus era muito natureba, muito... Meu estilo é outro. Quando você vai fazer o bem, gente, aprender o evangelho, não necessariamente. O louvor é teu estilo? Não, esse louvor aqui eu acho que é muito paradão, muito agitado, muito barulhento. Nós somos bem enjoadinhos, né? Todo ser humano é enjoado. Então você tem que aprender que você vai no restaurante, tudo que tem lá é bom. Só tem coisa boa, né? Tem restaurante que é assim, né? Tem coisa boa. Mas eu garanto que você não vai comer de tudo. Vai ter alguma coisa lá que não vai te agradar. E vai me agradar muito. Então, eu acho que devemos tomar cuidado com isso. Igreja, deve se juntar mais. Nós devemos doar um tempo. Quando você fica na igreja, um pouquinho depois do culto, talvez você não visite idosos, talvez você não faça visita em orfanato, em asilo, mas talvez tenha uma vovozinha aqui na igreja, Dona Odete, de vez em quando a gente vai levar ela em casa de carro. É bom fazer uma companhia. Se você tem assim, oportunidade de ir caminhando até ali na esquina, quantas vezes eu saio daqui, eu vou caminhando com alguém nas casas. Muito antigamente, né, Fran, a gente saía, fechava a igreja, vamos lá levar o fulano, né? A gente ia andando aqui, andando ali. A própria Fran, a gente vamos andando até lá. Hoje em dia a gente faz isso. Porque uma caminhada dessa, levando a pessoa, sabe, às vezes acaba conversando, ajudando, fazendo companhia. Então, a igreja é isso. Sabe, experimenta um dia, a gente gosta muito da mãe de levar a Dona Odete, né? Ela sempre com um sorrisão, a gente conversa e vai, acaba pondo as conversas em dia. Sei lá, pega um dia e vai com ela. Sabe, essas coisas, gente, passar um tempo a mais um com o outro, isso é muito importante. E isso vai treinar você para cuidar melhor dos teus filhos. Então, você não vai no asilo? Talvez o próprio asilo seja aqui dentro. Não vai no orfanato? Está cheio de criança aqui, ó. Muitas vezes crianças necessitadas. Agora está mais tranquilo, né? Mas muitas vezes vem muita criança de fora. Né? O que as crianças estão precisando? Então, eu acho que é um momento da gente parar, refletir, ver as necessidades, falar assim, esse mês, poxa, me dei bem, ganhei um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Custa você vir na igreja e ver assim, fala, pastor, tem alguma criança aí que está com vontade de um brinquedo? Você está sabendo de alguma criança aí que precisa de um doce? Gente, não custa fazer isso. Uma vez o próprio Pedro, né, de Santa Catarina, que é um amigo meu, falou, estão precisando na cesta básica? E eu falei, não, por hora não. Por quê? Não precisava. Em outras épocas a gente precisa. Então, às vezes você pode me falar e eu vou falar, não sei, não estamos precisando não, mas tem épocas que precisa.
Então, esse tipo de coisa, gente, passe a amar mais. Jesus fala, da mesma maneira que você tratar as pessoas, você vai ser tratado. Se você se preocupa, Deus vai se preocupar, vai te abençoar. Então, o cristão é em secreto que você cresce com Deus. Você está ali no trânsito, faz uma gentileza no trânsito, ninguém vai ver, Deus está vendo. Sabe, é no dia a dia, sabe, se oferecer. Pensem nisso como igreja, cresçam como igreja, tá? Pessoas precisando de uma conversa, de uma ajuda, sempre vai existir. Bom, eu vou ler mais um pouco com vocês aqui. Vamos continuar aqui. Eu acabei não explicando muito, mas concluindo só até o verso 8, Jesus só estava colhendo. Existe uma lei lá judaica daquela época que todos os donos de propriedade sabiam. O estrangeiro, uma pessoa que está com fome, pode apanhar para comer, não para levar. Está passando com fome? Pode pegar e comer, não tem problema nenhum. Então Jesus não roubou milho para comer, comeu milho roubado. Não, na lei deles lá era permitido, tá? Então isso era permitido. Mas era sábado. Aí Jesus falou, poxa, no sábado, quando você prepara a ceia, ou isso, aquilo, você está trabalhando. Então agora você vai condenar todo mundo? Por que você quer condenar o fulano que foi no mercado, se você, arrumando as coisas da igreja no sábado, está quebrando o sábado? No caso de quem guarda sábado. Aí ele quer falar para você, você não guarda sábado. Aí Jesus falou aqui, mas você arruma as coisas da igreja no sábado. Davi, ele falou que o sacerdote quebrava o sábado e ninguém fazia nada. E aí? Então assim, então por que existia a lei, pastor? A lei que Jesus colocou, ela veio para condenar. A lei veio para dar força ao pecado, ou seja, ela mostrou o quanto nós somos incapazes de fazer o que é certo e agradar a Deus. Logo, precisamos de um Salvador. A lei nos mostra que nós somos frágeis e necessitados de um que nos perdoa, que nos salva. E nós temos que é Cristo. Então, Jesus veio com um coração assim, eu vim pronto para perdoar o sacerdote que quebrava o sábado. Eu vim pronto para perdoar aquele que trabalha para comer no sábado. Eu vim pronto para perdoar. Ele falou, misericórdia eu vim trazer e não holocausto. O que é holocausto? É sacrifício. O que é sacrifício? Matar o inocente. O que é matar o inocente? Ele falou, não, eu não vim aqui para trazer morte, sacrifício, condenação. Eu vim trazer o perdão. Então, parem de olhar para as coisas com olhos de condenação e passem a olhar com olhos de perdão. Se você é de uma igreja que guarda sábado, veja as pessoas não com olhos de você não guarda sábado. Veja ela com outros olhos e ajude ela. Porque se você chegar numa pessoa, tenta ali só trazer condenação, como é que você quer ganhar ela para Cristo? Como é que você quer ajudar ela? Quer ajudar ela? Ajude, não condene, porque condenação ela já está cheia. Se você é de uma igreja que guarda sábado e acha que eu vou para o inferno porque eu guardo sábado, que eu não guardo, então me ajude, não me condene. Porque se eu já estou condenado, você vem e condena eu, você me ajudou em quê? Não ajudou em nada. O cara está morrendo afogado, você vai lá e joga pedra nele, está morrendo afogado, ajuda ele. Então, se você está numa igreja, a nossa não guarda sábado, não é isso, mas a nossa igreja, ela prega muitas coisas, o que está na Bíblia. Nós somos da Nova Aliança, e a Nova Aliança diz que muitas coisas é errado que é feita por aí. Mas se você chegar na pessoa e chegar condenando ela, isso o mundo já faz, ela já está condenada. Então se você conhece alguém, ele fuma, bebe, se droga, vai pra balada, tem isso, tem relacionamentos fora do casamento, tudo assim, ele já está condenado. Esse está condenado. Esse aí está condenado. Passagem para o inferno está comprada, já foi feito check-in para ele. O que você vai lá falar, acusar ele? Você tem que ir lá apresentar uma saída. Olha, eu não estou aqui para passar uma na cabeça, te apoiar em nada do que você faz, mas existe solução para a vida do pecador. Existe solução. E está ao alcance de todos. Com o teu jeito, da tua maneira, leve a salvação para ele. Leve o evangelho de Cristo. E aí ele vai decidir. Agora, discutir, enfiar a força, condenar, apontar dedo, isso aí não era Jesus que fazia, eram os fariseus. Então você é seguidor de Jesus ou dos fariseus? Tanto faz se a tua igreja guarda sábado ou não guarda sábado. Você segue Jesus ou os fariseus? Se a sua igreja guarda sábado e você vive acusando, você é igual aos fariseus. Teu check-in está feito para o inferno. Com sábado e sem sábado.
Se a tua igreja não guarda sábado, mas você também age cutucando, condenando, você está igual aos fariseus. O teu check-in para o inferno está feito. Como você sabe, pastor? Só porque ele está acusando? Gente, quem fica acusando, o diabo é o acusador. Você está parecendo com quem? O filho se parece com o pai. Jesus perdoava, levava a misericórdia. E você não leva a misericórdia e o perdão, você está se parecendo com quem? Com o diabo. O filho parece com o pai. Com quem você se parece? Então, se você vê, pode ser igreja que guarda ou não guarda sábado, não importa. Ele se parece com o pai. Se ele leva a condenação, aponta dedo, sempre assim, ele não se preocupe, ele se parece com o pai dele. Tá? Muito cuidado. E existe, dentro das igrejas, tem dois grupos de pessoas. Um que o pai é Deus e um que o pai é o diabo. Dentro da igreja. Lá fora, normalmente, é misto também. Né? Mas saiba disso, o filho se parece com o pai. Então se pareça com o vosso pai, e o vosso pai é Deus. Vamos continuar aqui no 8, eu vou ler um pouco mais, que Jesus continuou, né? E partindo dali chegou à sinagoga deles. Bom, Jesus ainda foi para a sinagoga deles, né? Já dá para imaginar o que vai acontecer lá, né? Se lá no mato, na estradinha, eles já estavam de olho no que Jesus estava fazendo, imagine dentro da sinagoga, né? Verso 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ó, já armaram uma cilada aqui para Jesus, né? Verso 11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem, Jesus disse: estenda a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, foram conselho contra ele para o matarem. Parou. Acabou. Se entregaram. Chegaram em Jesus, ó, tem um homem doente aqui, o que você acha? É lícito? É certo ou não curar no sábado? Aí Jesus falou, se você tiver uma ovelha ou um animal que cair numa valeta, no sábado você vai tirar, né? Agora você vem me dizer que uma ovelha você pode salvar, agora eu não posso ajudar uma pessoa? O que é mais importante? A ovelhinha tua que cai na valeta que você tira ela de lá? Seu falso, porque eles arrancavam, mas na hora de apontar o dedo para Jesus, apontavam, você está curando, não sabe o que eu estou sabendo, hein, Jesus? E você está arrancando animal da valeta, porque se você deixar lá, ela vai morrer, aí você vai perder dinheiro. Então era hipocrisia. Mas aí eles tentaram ali pegar, Jesus falou, dá aqui a mão, estende a mão aí, curou, acabou, curou, tá feito, e aí, o que vocês acharam? Aí eles olharam para aquilo e saíram e foram fazer um conselho, vamos achar um jeito de matar ele. Tá aí, ó. Os religiosos, os homens mais estudiosos, mais inteligentes da época, mais teólogos da época, foram eles. Entendeu? A própria igreja. Então, quem que vocês acham que vai perseguir vocês? Quem que vocês acham que vai passar vocês para trás? Quem que vocês acham que vai armar a destruição e morte de vocês no futuro? A própria igreja. Como assim? É a própria igreja, gente. O que falta para vir o anticristo? O que a Bíblia fala nos momentos finais? A apostasia. O que é a apostasia? É apostatar-se da fé, é desviar-se da fé, é afastar-se da fé. E quem está na fé? É o povo de Deus. O próprio anticristo é um apóstata, é um que se afastou da fé. Então quem que vai armar tudo e por um fim? Os próprios religiosos de novo. Não é o fulano lá, o ciclano, aquele país. Calma, gente, é a própria igreja. Vocês, qual o risco? Qual o risco que uma seita suja ou uma festa suja ou pessoa suja, qual o risco dessas pessoas entrarem na tua casa e mudar a tua história, acabar com a tua educação? Você acha que alguém perdido pode mudar a educação do teu filho, a sua, te condenar? Não. Ele não pode fazer nada contra você, você está firme, você está na igreja. Agora, a igreja pode destruir tua casa. Com falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então, não estou falando mal da igreja, eu estou falando que dentro da igreja existe cilada, existe mal, ensinamentos falsos, sempre teve.
Satanás usou a própria Bíblia. Jesus, está escrito aqui, ó, dá ordem aos teus anjos a teu favor. Lança-te daqui, ó, se joga desse abismo, se joga daqui e ordena os teus anjos. Está escrito no Salmo lá. Está escrito na Bíblia. Aí Jesus diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o próprio diabo está usando a Bíblia para fazer Jesus se jogar e se matar. Hoje, tem pessoas usando a Bíblia para colocar que se você tiver a Bíblia, você fica rico, você fica são, vai sarar de todas as doenças e isso. Isso é uma mentira. Quem for sarado, quem ficar rico, beleza. Quem não conseguiu, ele sai da igreja e fala assim, para mim acabou. Vou embora da igreja, porque depois que eu fui para a igreja não melhorou nada, o fulano melhorou, o ciclano melhorou, aquela casou, aquela tá bem, aquele casou, aquele comprou casa, carro e eu não. É para isso que você veio para a igreja? Você vai se frustrar, é uma questão de tempo. Ou você vai, não vou dizer dar a sorte, mas ou você vai se dar bem com alguém com bens e vai continuar na igreja, achando que foi a igreja que te trouxe aquilo. Sendo que é Deus que te deu bênçãos de inteligência, capacidades, e de se encontrar com alguém, Deus te abençoa, dentro e fora da igreja. Então venha para a igreja com o coração aberto para Cristo, para aprender a ser uma mulher melhor, um homem melhor para Deus, em primeiro lugar, e depois para o próximo. E como ser melhor para Deus, se não para o próximo, né? Tá bom, gente? Eu vou estar encerrando. Eu vou ler só mais uma parte aqui no final. Gostaria de ler tudo, mas não vai dar. Vou ler bem no finalzinho para a gente encerrar. Verso 46. Jesus, naquele papo com eles, conversando ainda ali no verso 46, no final, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, ou seja, Jesus ali evangelizando, aí Maria, mãe de Jesus, estava ali, os irmãos dele também junto, né? Jesus tinha irmão, pastor? Claro que tinha. Sua mãe e seus irmãos. Aí eles estavam lá fora, queriam conversar com Jesus. Gente, por que Maria e os outros irmãos dele não estavam com ele na pregação, na missão? Não sei. Talvez eles tinham outros afazeres em casa. Verso 47. E disse-lhes alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Verso 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Uma pergunta de Jesus. No verso 49 tem a resposta. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Ponto final aí por hoje. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele não rejeitou Maria, não desrespeitou Maria, não rejeitou. O que ele disse é assim: eu sou Deus, eu sou Cristo, e eu vim trazer a salvação, eu vim trazer boas novas. Eu não vim viver essa vida. Então, pensa ali como igreja. A igreja não é só essa vida aqui, é a vida posterior. O foco da igreja é falar da vida posterior. Mas lógico, tem que saber viver essa antes. Então ele fala assim: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai, aqueles que me seguem. Então, para você ser um filho de Deus, não basta você ter sangue, descendência de judeu, de Maria, de José, de Jesus. Não é isso. Ele deixou bem claro. São aqueles que ouvem e me seguem. Então, se tem alguém aqui que é filho de Deus, não é por genética, não é por descendência, e sim pela fé. Fé na palavra de Deus. Então, ele quis dizer, nem Maria, nem Tiago, nem ninguém, nenhum dos irmãos de Jesus pode entrar no céu porque são irmãos ou mãe dele ali. Não, ele falou, não é. Em outras palavras, nem Maria, nem ninguém vai para o céu, senão pela fé na palavra. Entendeu? Então, se você vai estar ou não no reino do céu, não é porque você está na igreja ou fora da igreja, é porque você está em Cristo. Tá? Então, vamos voltar para casa com esse pensamento, com essa ideia de ajudar, fazer parte
e sabendo que dentro, nós pulamos uma parte boa aqui, mas sabendo que dentro de nós existe um julgo, um juiz, existe uma lei, que você sabe o que é certo e o que é errado para você. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você tem conhecimento da verdade. Mas dentro de você, quando você for julgado por Deus, Deus vai puxar o histórico, vai pegar um extrato de dentro de você. Não vai vir pedir extrato ao pastor. Pastor, imprime aqui, ó, um diário, um extrato aqui da conta do fulano. Não, ele vai pegar em você, ele sabe, o trato é direto. Como é que está o seu coração? Né? No trânsito, onde for. Então, gente, é entre você e Deus, tá? Entre você e Deus. Então, pare de viver só para você. Tudo eu quero, eu posso, eu vou fazer, é tudo você. Quando você vê, tua vida vai passar e você não fez nada para Deus, por Deus, nem para o próximo. E aí você vai se arrepender. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Deus abençoe e até o próximo culto.